ficamos nessa noite, Senhor, e apresentamos o Teu Filho diante do Senhor, meu Pai. Te pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pai, todo impedimento, Senhor, para que a Tua palavra nessa noite possa fluir, meu Deus. Nós, como igreja, jogamos por terra em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Filho seja um canal livre, que ele tenha livre acesso para o Teu Santo Espírito, ó Deus, através dele, falar com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aproveitar que você está de pé e tem em suas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. Abram-na, por gentileza, nos Antigos Testamentos, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, ou da Gênesis, conhecido pelo judeu como Bereshit, o início, a criação, a formação, o princípio, a base, enfim. Capítulo 37. Enquanto você procura, eu manifesto minha alegria e gratidão a Deus por estar uma vez mais nesta igreja, para juntos cultuarmos e louvarmos a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Gladson, que Deus confiou esta obra em suas mãos, e eu tenho certeza que Deus fez isto com um propósito, com um objetivo. Deus não faz nada de graça. Deus, quando faz, Ele faz porque sabe o que está fazendo. Ora, se você pegar Isaías 43:13, Deus fala pela boca do profeta dizendo: porque antes que houvesse dia, Ele diz, eu sou. Isso fala da eternidade de Deus. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Isso fala do poder de Deus. Operando eu, quem impedirá? Isso fala da soberania de Deus. Então Deus colocou o pastor Gladson aqui porque Deus o quis, usou a vida do pastor Neto como um grande líder que é, mas enquanto esteve à frente desse trabalho foi um exemplo de homem, de família, de postura, de tudo. Eu sou um grande admirador do pastor Neto e tornei-me também um admirador do pastor Gladson. E oro pela vida deste moço, da sua família, para que Deus o ajude. Também encontrar aqui meu amigo Gildevan, que está também aqui compondo este ministério. Conheço o pastor Gildevan também de algum tempo. É um moço de postura, homem de Deus, de família. Eu tenho certeza, irmão, que só tem gente boa aqui. Pastor Gladson, pastor Gildevan, como diz na minha terra, são melhores do que um caminhão de melancia bem docinho. Na minha terra, quando a gente quer elogiar uma pessoa, a gente diz assim, fulano é melhor do que um caminhão de melancia bem docinho. Não tem nada melhor do que um caminhão de melancia bem docinho não, viu? Gênesis capítulo 37, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eu quero extrair daqui, exaurir daqui a expressão que diz: e teve José um sonho. Repita comigo. E teve José um sonho. Sente-se, por gentileza. Empreste-me os seus ouvidos. Me dê a preciosidade da sua atenção
para que meditemos um tanto no que nós acabamos de ler nesta noite. Todas as vezes que nos reportamos ao capítulo 37 do livro de Gênesis, a primeira coisa que vem ao nosso entendimento, a primeira coisa que pensamos, que formatamos dentro de um conceito de ideias espirituais, é a história de um dos mais brilhantes ícones da Bíblia Sagrada. Existem muitos ícones na Bíblia Sagrada, existem homens na Bíblia Sagrada que foram instrumentos de Deus tão preciosos, que a notoriedade que eles ganharam construiu na vida deles e ao redor deles um legado que perpetua-se até os dias de hoje. Se fôssemos aqui citar, mencionar a história de muitos destes homens, teríamos que ter aqui uma noite inteira para dissertarmos aqui sobre a vida deles, e lhes asseguro que todo o tempo ainda seria muito pouco. Dentre estes ícones da Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui um deles chamado José. José aparece dentro de um contexto, eu diria, um tanto conturbado, um tanto complicado. E eu descobri uma coisa interessante no que diz respeito à instrumentalidade de algumas pessoas. Quando Deus quer usá-las, você vai descobrir que Deus costumeiramente levanta estas pessoas em meio a situações difíceis. Pode observar que são nas horas mais difíceis que Deus levanta grandes profetas, grandes pregadores, grandes homens, grandes mulheres. Você vai ver que lá, quando Deus quis libertar o povo em um ambiente de escravagismo, em um ambiente de escravatura, Deus levantou um homem chamado Moisés. Quando o reino do norte havia decaído em meio a uma era, em meio a casamentos apóstatas, Deus levanta um homem chamado Elias. Quando a nação de Israel está embriagada com vinho da prostituição e do adultério, Deus levanta um homem chamado Jeremias. Quando as pessoas estão cegas e deixaram de buscar a Deus, estão iguais a jumentos empacados, porque é isso que diz a Bíblia. Deus toca nos lábios de um profeta chamado Isaías com seu Atenais, e a Bíblia diz que ele levanta Isaías como um grande profeta. Então a especialidade de Deus é levantar, é usar, é impulsionar homens em momentos de dificuldade. Qual foi o contexto que José nasceu, pastor? Para que nós entendamos bem o contexto que José nasceu, e eu pretendo nesta noite ficar só no capítulo 37, levando em consideração que se nós formos para o 39, 40 e 41, é muita coisa lá, e eu confesso-lhes que o meu conhecimento é muito pouco, não dá para entrar tão aprofundado assim na história desse José. Mas vamos ficar aqui no capítulo 37 e vamos analisar o princípio da história em que José aparece. O que eu acho interessante é que no versículo 1 do capítulo 37, eu extraio daí um princípio espiritual fantástico. Por quê, pastor? A Bíblia começa dizendo assim, olha: e habitou Jacó nas terras das peregrinações do seu pai. Quem foi o pai de Jacó, pastor Adriano? Foi Isaac. Quando a Bíblia fala aqui das terras, das peregrinações, e que agora Jacó habita nela, a Bíblia está fazendo uma referência a Canaã.
E a Bíblia, quando fala de Canaã aqui, a Bíblia está dizendo assim: tem duas gerações, nessa expressão aqui, duas gerações que estão correlacionadas a Canaã. A primeira geração é a de José, ou melhor, a de Isaac, representada por Isaac, prefigurada por Isaac. E quando a Bíblia fala da geração prefigurada por Isaac e a relaciona a Canaã, a Bíblia diz assim: em Canaã Isaac foi peregrino, em Canaã Isaac foi passageiro, em Canaã Isaac não foi um morador ilustre. Já quando a Bíblia fala de Jacó, a Bíblia diz assim: Jacó, porém, habitou no lugar onde Isaac foi peregrino. Olha para cá para eu dizer uma coisa para você. Se você pegar Isaac e analisar o perfil de Isaac, indiscutivelmente, impreterivelmente, você vai convir comigo que Isaac é sinônimo de perseverança, paciência, calmaria, obediência, enfim. Você vai ver vários sinônimos aí positivíssimos acerca de Isaac. Só que quando a Bíblia fala de Isaac em Canaã, a Bíblia diz: lá em Canaã ele foi peregrino. Lá em Canaã ele foi forasteiro. Mas quando a Bíblia fala de Jacó, a Bíblia diz assim: onde Isaac peregrinou, Jacó habitou. Habitou do verbo habitar. Habitar aqui, sabe o que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Tornou-se um morador ilustre. Mas espera aí, pastor, quando o senhor falou de Isaac, o senhor disse que Isaac é sinônimo de paciência, calmaria, obediência e perseverança. Mas quando o senhor fala de Jacó, o que é que o senhor tem a dizer de Jacó? Ei, se você traçar um paralelo entre Isaac e Jacó, você vai dizer, vai chegar à conclusão que nestes sinônimos que eu apresentei para Isaac, Jacó está numa distância muito grande. Mas como é, pastor Adriano, que Isaac foi aquela pessoa boa e foi peregrino, e Jacó não é esse referencial positivo, ainda que com os seus exageros alguém exagere no tocante a Jacó, mas sabe-se que Jacó não foi igual a Isaac no sentido de conduta, de postura, de obediência e de perseverança, em alguns casos até mais ainda. Mas o paradigma com o qual Jacó carrega jamais vai se comparar com o de Isaac. Mas por que é que a Bíblia diz que onde Isaac sofreu e Jacó está se alegrando? Onde Isaac cavou, Jacó está tirando. Onde Isaac foi apenas um forasteiro, Jacó é um morador ilustre. A primeira coisa que eu aplico aqui, digo a você, sabe o que é? Não dá para questionar os desígnios da graça. A graça está entrelaçada à soberania de Deus. Como assim, pastor? Deus faz como quer, com quem quer, do jeito que quer, da forma que quiser, para glorificar o nome dele do jeito que ele quiser. Eu já disse aqui uma vez e torno a dizer: não queira entender o trabalhar de Deus que você vai morrer doido e besta. Quer ver uma coisa? Para dar vitória a José, Deus faz Faraó dormir demais. Mas para dar vitória a Mardoqueu, Deus faz Assuero perder um sono. Ou seja, o controle é de Deus, irmãos. Ele faz da forma que ele quer. Ninguém coloca Deus numa caixa de sapatos. Ninguém diz como Deus tem que fazer. A uns ele faz do jeito que ele quiser, e a outros ele faz diferente também, do jeito que ele quiser. Sabe o que é que eu extraio daqui? É que no lugar onde Isaac foi peregrino, Jacó vem para habitar. Mas escute, Isaac plantou numa terra, Jacó vem para colher naquela terra. Isaac aqui representa a geração que semeou com lágrimas. Isaac aqui representa a geração que perseverou, que não abriu mão. Sabe para quê? Para que Jacó viesse e tomasse posse e desfrutasse daquilo que Isaac plantou lá atrás. Deixa eu desconstruir uma coisa aqui agora. A meritocracia. O que é meritocracia, pastor? A gente acha que a gente recebe de acordo com aquilo que a gente faz. A gente acha que são méritos nossos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você hoje está aqui, sabe por quê? Porque alguém lá atrás plantou a semente do evangelho para que você estivesse aqui hoje.
Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que você está na IBEB hoje? Porque alguém acreditou nesse projeto quando você nem imaginava. Alguém chorava aqui, alguém derramava lágrimas aqui, e hoje você está aqui tomando posse de vitórias, porque lá atrás a geração de Isaac semeou. Se tem uma coisa que eu não admito, eu vejo uma geração por aí querendo desconsiderar a geração dos cabelos embranquecidos. Se bem que cabelo branco hoje não é sinônimo mais de idade avançada. Eu estou vendo um aqui que cabelo branco não tem 30. Tem 30 já? É mesmo, mano. Cabelo branco hoje não é sinônimo de idade avançada. Se olhar para a minha cabeça, você vai ver um monte de cabelo branco. 25 anos de idade. 25 anos de idade de crente que eu aceitei Jesus. Então cabelo branco hoje não é mais sinônimo de idade avançada. Mas quando se fala de cabelo branco, se fala ainda se tem aquela ideia de idade avançada. O que eu quero dizer é que nós devemos considerar a geração que veio antes da gente, a geração que chorou, a geração que levou pedradas, a geração perseguida, a geração humilhada, a geração que não desistiu, a geração que perseverou, a geração que acreditou, a geração que enfrentou, a geração que morreu para que nós estivéssemos aqui hoje glorificando o nome de Jesus. Ei, talvez nós não fizemos nem 10% do que eles fizeram. Se nos chamarem da geração de Jacó, eu direi: nós somos a geração da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos não porque merecemos, recebemos porque Deus resolveu nos dar. Capítulo 37 começa com esse detalhe: habitou Jacó nas terras da peregrinação do seu pai. Aí os versículos posteriores dizem assim, ó: esta é a história de Jacó. Repita comigo: esta é a história de Jacó. O que nós entendemos aqui, muito obrigado, meu amigo, é que o amanuense, o escritor, ele está com o objetivo de falar sobre a história de Jacó. Ou seja, parece que eu estou vendo ele com a caneta na mão diante do tinteiro, dizendo assim: eu quero falar sobre a história de Jacó. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui para você. O amanuense tem a caneta e tem o tinteiro, mas quem inspira o amanuense, quem domina o amanuense, deixa eu trocar em miúdos aqui, quem tem o domínio sobre o escritor é Deus. E às vezes nós queremos escrever uma coisa, mas Deus vai fazer com que escrevamos outra coisa completamente diferente, porque Deus é o dono da história. Eu projeto de um jeito. Sabe o que foi que disse o escritor do livro de Provérbios, no capítulo 16 e versículo 1? Do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Nem sempre será como eu quero, nem sempre será como eu planejei, nem sempre será como eu projetei, mas será do jeito que Deus projetou. Ele pega a caneta e começa a escrever com a pena. Essa é a história de Jacó. Aí ele começa a dizer assim: olha, era José da idade de 17 anos. Espera aí, ele está escrevendo sobre a história de quem? Jacó. Se ele está escrevendo sobre a família de Jacó, ele precisaria estabelecer prioridades. Por exemplo, ele não poderia começar falando dos filhos de Jacó, falando de José, não, porque José não era o primogênito era Rúben, e pela lei da primogenitura ele deveria começar dizendo assim: e esta era a idade de Rúben, porque Rúben é o primogênito. Se Rúben é o primogênito, Rúben está na frente. Se Rúben está na frente, a prioridade é de Rúben. Se a prioridade é de Rúben, Rúben tem que vir em primeiro lugar. Então Rúben que tinha que ser citado em primeiro lugar. Mas como é que aparece José? Se você não sabia, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Essa política que se prega hoje aí,
que eu até estou percebendo que de vez em quando ela dá uma enfraquecida, mas de vez em quando ela é avivada de novo. A política da inclusão, que a gente chama de inclusão social. Deus já trabalhava com isso, ó, desde o princípio. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Aqui está o Deus da inclusão. Como assim, pastor? Era para ser Rubem. Deus resolveu incluir José. O lugar na fila era de Rubem. Deus resolveu colocar José. Mas a prioridade é de Rubem, porque Rubem é o primogênito. Deus resolveu colocar José. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Quando Deus quer, Ele inverte a ordem da fila. O que está no final passa a ser o primeiro. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando você abre a Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo, versículos de números 6, 7 e 8, você vai ver quando Deus aborda Moisés. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Abraão, pai da fé, paradigma da fé, apontamento de fé, referencial de fé, estrutura de fé, vitória pela fé. Quando se fala de fé, se lembra logo de Abraão. Isaac, já disse aqui, perseverança, calmaria, obediência, beleza. Mas Jacó, quando se fala de Jacó, se fala de alguém, as pessoas já pensam enganador, suplantador, golpista e por aí vai. Deus coloca Jacó entre os dois maiores ícones da era patriarcal. Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Isaac, mas Ele é Deus também de Jacó. Quando Ele quer, Jacó entra na lista. Quando Ele quer o que ninguém quer, aleluia, Ele faz virar ícone. Quer ver uma coisa? Capítulo 1 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Se você pegar a epígrafe do capítulo 1 de Mateus, está escrito assim, ó: genealogia de quem? De Jesus. Vamos dizer, pastor Gladson, que Deus chegasse para o senhor e dissesse assim: tu vais escrever a genealogia do meu filho. Aí o senhor dizia: beleza, Deus, eu estou aqui, o senhor manda, eu escrevo. Aí Deus dizia assim: você vai colocar na genealogia do meu filho quem você julgar digno de estar na genealogia do meu filho. Você ia entrar em parafuso. Você ia dizer: meu Deus, eu preciso puxar uma lista agora, procurar referenciais, paradigmas de sinceridade, de caráter, de boa índole e por aí vai. Quando você chega na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, você vai ver, sabe quem lá? Você vai ver Raabe, a prostituta lá de Jericó. Sabe quem é que você vai ver lá? Você vai ver Ruth, a moabita, que não tinha nada a ver com Israel. Você vai ver Betseba, aquela que foi a causa, entre aspas, da derrota ou da queda de Davi. Ou seja, estas pessoas jamais deveriam fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Mas o Deus da inclusão, bendito seja o nome do Senhor. O que é que Ele faz, pastor? Salmo 113, versículos 7 e 8, Deus diz assim, olha, o salmista, Deus fala pela boca do salmista: quem é como o nosso Deus, que encurva-se para ver os céus, ergue do monturo o desvelado, o desprezado e o desvalido, e o coloca no meio dos príncipes. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus está fazendo uma oração, e na oração ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quando você pega a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, Paulo diz assim: visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas que não são para confundir e aniquilar as que são, para que a glória seja dele. Então Ele faz como Ele quer, Ele bota e coloca quem Ele quer. Repita comigo: era para ser Rubem. Não, diga com mais sustância: era para ser Rubem. Deus quis José. Aleluia. Você está entendendo? Era para ser Rubem. Deus quis José.
Era para ser Rubem, Deus quis José. Era para ser Rubem, Deus quis José. Alguém olhava e dizia assim: é de Rubem. Deus lá em cima diz: não, é de José. Dessa vez é de José. Meu negócio é com José. Vou fazer é com José. Vou usar é José. Instrumentalizar José. Eu quero José. Aleluia. Diz a Bíblia que José era da idade de 17 anos, e a partir daqui, você pode observar que toda a historicidade, toda a narrativa, concentra-se na vida de José. Aí a Bíblia diz: era José da idade de 17 anos, quando conota tempo, quando ele seguia os seus irmãos. Há outra versão que diz que ele ajudava, auxiliava os seus irmãos. Algumas pessoas precipitadamente ousaram falar sobre José e, querendo buscar pontos negativos na vida de José, cognominaram José de fofoqueiro, fuxiqueiro, levador de más notícias. Infelizmente nós temos uma capacidade muito grande, sabe de quê? De enxergar nas pessoas mais desvirtudes do que virtudes. A gente consegue mais enxergar o que não presta do que o que presta. Na verdade, a gente procura coisas que não existem negativas na vida das pessoas para querer divulgar. A gente tem uma tendência muito grande de enxergar só os dissabores da vida das pessoas, quando, se você olhar para cada ser humano, por mais fraco e falho que ele seja, você vai encontrar virtudes na vida deles. Alguém diz que José era um típico fofoqueiro, fuxiqueiro. Mas a Bíblia diz assim, olha: era José da idade de 17 anos quando ele seguia os seus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta prática aqui. Me dê uma resposta prática. Quem segue está na frente? Quem segue está na frente? Não tenha medo de dizer não, irmão. Pode dizer que eu não vou brigar com você, não. Quem segue está na frente? Quem segue está do lado? Quem segue está em cima? Quem segue está atrás? Quem segue está atrás. A Bíblia diz: era José da idade de 17 anos quando esse seguia os seus irmãos. Olha para cá. Você está pensando que José já não sabia o que Deus tinha para a vida dele, não? Você está pensando que José já não tinha entendimento para que Deus havia lhe chamado, não? José sabia exatamente o que Deus tinha na vida dele. Mas a Bíblia diz assim, olha: era José da idade de 17 anos quando ele seguia os seus irmãos. Ou seja, existia um tempo na vida de José que ele se manteve atrás, seguindo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ei, se José fosse um equivocado, ele poderia dizer: sabe o que? Esses meus irmãos aí que ficam praticando obras que não agradam a Deus, eu vou passar eles para trás e eu vou colocar na frente. Não adianta você querer se colocar na frente se não foi Deus que colocou você na frente. Se não foi Deus que colocou você na frente, se mantenha onde Deus lhe colocou. Existe o tempo de estar na frente, existe, mas existe o tempo de estar atrás, existe o tempo de seguir, existe o tempo de servir. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O grande problema hoje, sabe o que é? As pessoas querem ser senhores, mas não querem ser servos. Eu não vejo ninguém brigando para ser servo, mas eu vejo alguém brigando para ser senhor. Bem-aventurado é aquele que fica no lugar onde Deus lhe colocou, porque quando chegar a tua hora, Deus vai colocar no lugar que Ele reservou. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Diga assim: fique no seu lugar. Diga assim: não se aperreie não. Sua hora vai chegar. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Você já prestou atenção que nós estamos vivendo na era da corrida pelo ouro? Aquele negócio do Eldorado que a gente ficou lá para trás, nós estamos se repetindo hoje. Hoje é um desespero tão grande para estar debaixo dos holofotes, para querer ser o primeiro da fila,
para querer ser a figura visível debaixo das luzes da ribalta. É um desespero muito grande, é uma correria louca atrás da fama. Um talmudista, um rabino do Talmud disse que a fama é igual uma borboleta. Você fica o dia todo correndo atrás dela e não pega. Quando você cansa e senta, ela vem e pousa no seu ombro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ou seja, você tem que reconhecer o lugar onde Deus lhe colocou. Sirva a Deus onde Deus lhe colocou. Se alegre em Deus onde Deus lhe colocou. Viva para Deus onde Deus lhe colocou. Seja feliz onde Deus lhe colocou. Tenha o poder e a capacidade de ser a melhor versão de si onde Deus lhe colocou. Bendito seja o nome do Senhor. Não se desespere. Quando chegar a hora, Deus muda o quadro, inverte a situação e coloca você no lugar que Ele quer. Se essa hora não chegou, aprenda a seguir. Aprenda a servir. A Bíblia diz que José seguia os seus irmãos. Estou querendo chegar no versículo 5, mas não está dando. A Bíblia diz assim: e Jacó amava mais a José do que a todos os outros. Existia uma política de protecionismo dentro da casa de Jacó, que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso pode ser a causa de um prejuízo muito grande. Extraindo aqui dessa expressão, desse dito, dessa fala aqui, temos que ter muito cuidado com política de protecionismo dentro de casa, amando uns mais em detrimento de outros, principalmente no que diz respeito a filhos. Eu tenho um amigo pregador que todas as vezes, de vez em quando nós estamos viajamos pela misericórdia de Deus o Brasil inteiro, e de vez em quando nos encontramos e compartilhamos de momentos interessantes. Ele tem 2 filhos, uma filha com 14 anos e um filhinho com 5. E eu comecei a perceber o protecionismo dele com o filho dele, e ele só ligava para o filho e só falava do filho. Eu chamei ele um dia e falei: ó, você tem que ter cuidado, senão você vai perder sua filha. Sua filha já tem 13, 14 anos. Filhos de pregadores são órfãos de pais vivos, tá? Tem muitas datas dos meus filhos que eu não sei. Existem fotos que eu vejo dos meus filhos que eu não me lembro daquela época. Sabe por quê? No dia da festa eu estava no Baixo Amazonas, no Alto Amazonas, atravessando o rio, enfrentando meio mundo de coisas para chegar em determinados lugares para estar lá pregando a palavra de Deus. Eu estava vendo quando o pastor Glaucio falou isso sobre o dia 13. É o dia que eu vou estar voltando de Manaus. E graças a Deus, quando ele falou ali, eu me lembro que quando foram tirar a minha passagem ontem, eu pedi para tirar a passagem no primeiro horário. Tinha um horário à noite, eu falei: tira no primeiro horário, que eu me lembrei que dia 13 é dia dos namorados. Eu preciso pelo menos estar aqui com a minha mulher para fazer é dia 12, né? Dia 12. Mas a gente comemora. É porque dia 12 eu não vou estar aqui. Então dia 13 é onde saem os barquinhos, coco bambu, sei o que mais lá, não é verdade? Coco bambuzinho é um investimento que vale a pena, né, irmão? Levar a obreira, a serva de Deus lá no coco bambu, chega lá e perguntar assim: você escolhe aí, meu amor, o que é que você quer? Um buquezinho de rosa, um perfumezinho importado, enfim, um monte de coisa aí. Então, quando eu falei aquilo para ele, eu falei: cuidado com o que você está fazendo. Ele parou, pegou o telefone e ligou para a filha dele. Quando ele ligou para a filha dele, ela falou estas palavras: faz tempo que eu estou só lhe observando. Todo o tratamento que o senhor dá aqui é para o Marquinhos dentro de casa. E o Senhor nunca ligou uma vez diretamente para mim. Ele desligou o telefone com lágrimas nos olhos e disse: mano, obrigado pelo conselho. A minha filha já estava ficando com problemas. Dentro da casa de Jacó existia uma certa política de protecionismo. Ainda que a Bíblia diga que Jacó amava mais a José, porque José era filho da sua velhice, nada justifica. Se é filho, tem que ser amor igualitário. Eu amo um e não posso amá-lo mais do que o outro. Tem coisas que eu faço com meu filho que não dá para fazer com a minha filha, mas eu tenho que ter muito cuidado com isso. Pelo fato dele ser filho homem, de vez em quando eu me agarro com ele lá dentro de casa. Ele tem um negócio de gostar de luta e tal,
E é brincando, lógico, né, irmão? Soco para cá e murro para lá. Não dá para brincar com a minha filha desse jeito. Só que eu vou lá e compenso do outro lado, sento lá com ela lá, tem as bonequinhas dela, eu brinco de boneca com você, minha filha, se você quiser. Seu pai aqui é macho todo, mas eu brinco de bonequinha com você, tá? Aleluia. Tem que ter muito cuidado com isso. A casa de Jacó estava uma casa dividida. Por quê? Quem olhava para Jacó era mimo para José, proteção para José, carinho para José, atenção para José. Por quê? Porque José foi o filho da velhice de Jacó. Para piorar a situação, a Bíblia diz que na casa de Jacó não existia mais paz. O mais próximo do original diz assim: eles não se saudavam mais. Eu vou dizer uma coisa para você. Dentro da cultura do judeu, a saudação entre os irmãos é algo que eles levam muito a sério. Quando um judeu encontra com outro, irmão, é uma pega na mão e passa a mão na cabeça e profetiza. E parece até um ritual. Você não lembra de quando Jesus estava comissionando os apóstolos, que ele disse assim: quando vocês saírem para pregar, a ninguém saudeis pelo caminho. Lembra disso? Ele fica perguntando: como é que Jesus dá um conselho desse para dizer que ele não deve saudar o irmão? Não, Jesus ele estava considerando o fator tempo. Jesus está dizendo: nós temos pressa em pregar sobre o reino, então não vá, porque se vocês forem parar para ficar saudando de um em um no meio da estrada, vocês vão levar o dia inteiro só saudando gente e não vão pregar evangelho, não vão pregar o reino. A Bíblia diz que eles não se saudavam mais. Eu vou ser sincero com vocês, nós estamos acabando com isso no nosso meio também. Pode falar aqui, não pode, pastor Glauco, a verdade? Nós estamos perdendo essa beleza. Sabe como é que é hoje? O cara encontra outro crente no shopping e fala assim: uhul! E aí, mano? Belê? Belê? Que é belê? E aí, brother? Não é assim? Fica olhando assim: o que é isso aí? Antigamente era assim, ó: Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Nós estamos perdendo. Eu não estou falando aqui de legalismo não, irmão, porque se for legalismo, a gente tem que se libertar mesmo. Estou falando de legalismo não, eu estou falando aqui de princípios saudáveis que não podem nem devem ser removidos do nosso meio. Quando você encontrar com o seu irmão no shopping, seja lá onde for, irmão, se você não quiser pagar um café para ele, dê um abraço nele, cumprimente ele, diga assim: que Deus te abençoe. Ah, pastor, porque está no meio de todo mundo. E daí, meu irmão? Abençoa o teu irmão na frente de quem tiver, abraça ele na frente de quem tiver. Nós somos um só, um povo só, uma igreja só. Diz a Bíblia que um clima de desconforto e desarmonia gerou-se dentro da casa de Jacó. Para piorar a situação, sabe o que é que Jacó faz? Jacó um dia está em casa, chama José e diz: meu filho, vem cá, que tem um homem aqui que quer falar com você. Aí quando José está lá, tem um homem lá com as agulhas nas mãos, um bocado de roupa, uma fita métrica. Aí José diz: pois não, o senhor deseja o quê? Aí o homem chega assim e diz assim: qual é a sua altura? Aí José diz a altura dele, aí o cara bota José em pé assim, aí pega a fita, põe na cintura de José, no ombro, na canela aqui, e vai medindo e vai dando as costuradas. E José olha para Jacó e diz: quem é esse homem aqui? Aí Jacó disse assim: esse é o alfaiate mais conhecido aqui da região, e eu trouxe ele aqui para confeccionar uma túnica para você. Mas meu pai, eu já tenho túnica, eu já estou com aqui. Não, a túnica que eu mandei fazer para você aqui é a mais cara, é a túnica tá lá. A NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, diz que é túnica multicolorida, ou seja, se você for traduzir, é túnica principesca. Só quem vestia aquela túnica era príncipe, só quem vestia aquela túnica era quem tinha direito à herança. Quando se colocava uma túnica numa pessoa daquela, sabia-se muito bem para que aquela pessoa foi chamada. Olha para cá, deixa eu aplicar aqui agora o espiritual. Os irmãos de José olhavam para José e viam estorvo, viam José problema, viam em José o irmão bastardo. Jacó olhava para José e via em José príncipe, herdeiro, bendito seja o nome do Senhor. E ele resolveu investir o mais caro na vida de José. Ei, o que é que Jacó é da casa? Hein? O quê? O quê? Pai.
Se ele é pai, ele é soberano. Faz o que quer, como quer, com quem quer. Ele olha para José e diz assim: eu vejo em você um príncipe, e eu vou investir em você o mais caro. Seja sincero, irmão. Tem horas, momentos que a gente olhamos para nós mesmos e perguntamos: o que foi que eu fiz para Deus investir tanto na minha vida? Eu não merecia isso, eu não merecia nada, não era nem para eu estar aqui, mas Ele resolveu investir em você. Ah, mas alguém não vai gostar. Problema de quem não gostar. Deus resolveu investir em você. Mas alguém vai achar ruim. Problema de quem achar ruim. Deus, na qualidade de pai e dono da casa, resolveu investir em você. A túnica é sua, a túnica é sua, a túnica é sua. Diga para quem está do teu lado aí: a túnica é para você. Ele resolveu investir em você. Vestiu José com a túnica principesca. O clima na casa de José é um clima de ódio. Eu já estou terminando. Aí o versículo 5 diz assim: e teve José, repita comigo, e teve José um sonho, e contou aos seus irmãos. Sonhar é próprio do ser humano. Este sonho aqui que José teve é chamado pela teologia como sonho precognitivo. O que é isso? É um sonho profético. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, não vou ter tempo aqui para entrar nisso aqui, mas todos os sonhos que nós temos dizem de nós mesmos, tá? Ainda que você sonhe com alguém, o sonho está falando de você. Você sonha para você mesmo. José tem um sonho acerca dele mesmo. E José tinha a opção de guardar o sonho para ele ou contar o sonho para alguém. Essa é uma escolha sua. Quer guardar o sonho, quer ter um sonho e guardar para você? Beleza, você vai ficar tranquilinho. Belezinha. Não vai ter ninguém para encher o saco nem para importunar. Agora, quer ver o Satanás chupando manga? Conte o sonho. Vai dizer para alguém o sonho que tu tem, o projeto de vida que tu tem, o que tu está planejando para a tua vida. Aí tu vai ver como é que o negócio funciona. A primeira coisa que vão chamar você é de doido, maluco, abestalhado, louco. Quando eu comecei com esse negócio de ser pregador lá na cidade do interior do Rio Grande do Norte, não grava esse negócio não, porque esse povo lá, a cidade que eu estou falando, na minha cidade, a cidade do interior lá, eles vão, sabe como é que é, né? Todo mundo quer dizer que é capital. Capital nada, irmão. Apareceu lá banco esses dias atrás agora, porque nem banco não tinha. Água encanada foi em 90 que apareceu lá, água encanada lá, que nem encanada lá tinha. Mas enfim, então na cidadezinha pequena daquela lá, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu comecei a sonhar em ser um pregador, porque Deus me fez uma promessa que me levaria pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Aí eu fui inventar sair dizendo isso. Eu falei: onde é que vai ser analfabeto? Com a 4ª série do 1º grau, dizendo que vai ser pregador, pregar no mundo inteiro e não sei o que mais lá. Eu li a Bíblia de 11 da noite às 5 da manhã, com os pés dentro de uma bacia d'água gelada, para guardar os textos na Bíblia Sagrada, e alguém dizendo: está ficando doido. Lá na minha cidade tem muito, não sei como é que vocês chamam aqui, pernilongo ou muriçoca? Aqui vocês chamam, né? Lá a gente não chama não, eles vão porque querem. Então eu ficava dentro do chamado mosquiteiro lá, para me guardar das muriçocas lá, de tanta que tinha. E meu avô acordava de madrugada, aí abria a porta bem devagarinho assim, aí eu olhava assim, e eu lá sentado na cama lá, lendo a Bíblia com os pés dentro de uma bacia d'água gelada lá. Eu acho que o meu avô olhava para mim e dizia: meu Deus, o meu bichinho pirou o cabeção, tá doidinho da cabeça. Eu amanheci o dia muitas vezes com a cara cheia de tirna, porque tinha que apagar a luz, porque como a casa lá era parede meia, só tinha um bocalzinho de luz assim no centro. Aí se deixasse a luz acesa, ficava meu avô e minha avó: apaga a luz, apaga a luz. Aí eu apagava a luz, comprei uma lamparina. Aí eu acendia a luz de lamparina e ficava lendo a Bíblia à luz de lamparina. E alguém dizendo: é um doido, é um maluco, para onde ele vai, não vai chegar a lugar algum. Aí eu escrevi uma frase, que eu até coloquei ela numa capa de um DVD meu. Eu digo o seguinte: que enquanto nós estamos sonhando, os nossos irmãos se declaram nossos inimigos, mas quando o sonho se torna realidade, até os nossos inimigos
inimigos querem ser nossos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hoje, durante o seu sonho, você é taxado de louco, você é taxado de maluco. Estão dizendo que você não chegará a lugar algum. Mas acredite, quando Deus realizar o sonho dele na sua vida, até quem não falava com você vai te abraçar, te chamar de meu irmão, vai querer estar perto. Eu vim aqui nesta noite para dizer: se você sonha, sonhe grande, porque quem serve a um Deus grande não pode sonhar pequeno. Você tem que sonhar grande. Deixa eu terminar. Só que tem um detalhe. Se você contar o seu, eu disse, vou terminar, o irmão disse assim, glória a Deus. Brincadeira, eu lhe conheço. Mas não ficou parecido assim, não foi? Vou terminar isso, glória a Jesus, termine mesmo. Eu vou voltar depois aqui, pastor Gladson, vou continuar esse assunto aqui sobre José. Eu nem terminei o versículo 5. E teve José um sonho, e contou o sonho aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Eu vim dizer uma coisa aqui para você, que as suas realizações amanhã é exatamente o que você está sonhando hoje. Como assim, pastor? Os teus sonhos são sementes das tuas realizações. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ei, um homem pode até morrer, o sonho dele nunca morre. E um homem só vai chegar até onde os seus sonhos lhe levarem. Por isso Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você: moça, não pare de sonhar. Rapaz, não pare de sonhar. Minha irmã, não pare de sonhar. Meu irmão, não pare de sonhar. Pastor Gladson, não para de sonhar. Gilderran, não para de sonhar. Cantor, não para de sonhar. Igreja, não para de sonhar. Deus nos chamou para vivermos os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. Quem recebe esta palavra fica de pé agora, em nome de Jesus. Aleluia. Bata no peito assim, diga: eu tenho um sonho. Se eu soubesse falar inglês, eu ia repetir a célebre frase de Martin Luther King Jr. I have a dream. Tá certo? Tá certo? Fala aqui no microfone. Não, brincando, brincadeira. Eu tenho um. Grita alto, irmão. Nem parece que tu está tendo um sonho. Eu tenho um. Eu termino minha fala dizendo: Deus é o Deus que vai realizar o teu sonho. Abachura bacalá sol. Eu termino minha fala dizendo: o teu Deus vai realizar o teu sonho, não vai medir esforços para que o teu sonho se torne realidade. Só quem tem um sonho, só quem tem um sonho e crê que Deus vai trabalhar para que o seu sonho se realize, levante a mão. Saia de onde você está e venha aqui à frente correndo, eu quero orar por você.